Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é uma instituição confessional, é uma instituição comunitária de inspiração no humanismo cristão da Igreja Católica e foi criada sob os auspícios tanto da Arquidiocese do Rio de Janeiro como da Companhia de Jesus, né? E foram um pequeno grupo de intelectuais católicos sob a liderança do padre Leonel Franca, um filósofo jesuíta, que deu-se início então a esta grande e feliz aventura que é a PUC-Rio. Tem um laboratório de fotografia e filmagem, a gente pega o equipamento, registra tudo ele, e esse é o grande diferencial da PUC, porque ela consegue fazer o design de verdade, da parte teórica, da parte da pesquisa etnográfica, como é que a gente vai entender um contexto, como é que a gente vai tratar com as reais necessidades do usuário. Eu acho que o que é melhor para o curso de Direito são os professores, porque todos têm uma bagagem assim, educacional muito vasta. Há uma tentativa, não é, sempre presente de atualização dos cursos. Então, de tempos em tempos, né, a grade curricular ela é revista, focando a ideia de você ter sempre um curso muito preparado para a realidade do mercado de trabalho, a realidade social, econômica. Isso acho que ajuda, não é, a esse bom preparo dos nossos alunos. O maior compromisso que a PUC tem é com o ensino. É com passar valores ligados à ciência, à verdade, ao saber, ao desenvolvimento do homem. E, ao mesmo tempo, não há saber sem sabor. As duas palavras têm a mesma etimologia. O sabor, na verdade, é a razão, é o sal da terra, é o que nos faz trabalhar com as formas mais complexas, com os raciocínios mais elaborados, com as equações mais complicadas, com as formulações teóricas mais sofisticadas, e com uma alegria enorme, com uma vontade, né, de querer mais. A nossa ideia é ampliar cada vez mais, tanto quanto possível, a internacionalização da universidade, através de intercâmbio docente, intercâmbio com pesquisadores, intercâmbio entre alunos da PUC que vão para o exterior, alunos de universidades estrangeiras que vêm para a PUC, e também da formação, que hoje é cada vez mais comum, de redes e de consórcios entre universidades. Nós já participamos de várias dessas redes com países da Europa, com os Estados Unidos, com o México, e nós queremos exatamente ampliar essa possibilidade. Na verdade, foi um dos motivos do porquê eu procurei a PUC em primeiro lugar para fazer o meu curso. Foi por causa dessa acessibilidade não só ao mundo de fora empresarial, mas ao mundo de fora internacional. Para mim, como intercampista, também assim, de chegar numa faculdade diferente, uma oportunidade única para realmente conhecer uma cultura diferente. Eu tive uma experiência excelente. Eu escolhi ir para a Finlândia, para o norte da Finlândia, né? E mesmo indo para um lugar tão distante, acabou sendo uma das melhores experiências que eu já tive, não só pessoalmente, mas academicamente. A excelência acadêmica não é uma questão apenas de como ela é vista no meio acadêmico externo à PUC, mas é também como isso é visto e como isso impacta a sociedade como um todo. Portanto, uma característica importante dessa instituição é o fato de ela ter uma forte interação com a sociedade. A PUC nasce como uma boa universidade profissional e ela se torna, especialmente no final da década de 60, início da década de 70, uma grande universidade de pesquisa. A pós-graduação na PUC inicia em 1963 e isto coincide com o movimento de criação de vários cursos de pós-graduação no Brasil. Na PUC ela começa com a criação dos primeiros cursos de mestrados ao longo dos anos 60 e ao longo dos anos 70 começam os primeiros cursos de doutorado. Hoje nós temos mestrados e doutorados em todos os departamentos da universidade. Acho ao longo desta trajetória da universidade, ela foi caracterizada pela busca da excelência e isto propiciou a formação de quadros para as universidades brasileiras de qualidade. Pelo investimento em pesquisa, por ter pesquisa, a gente consegue atrair os melhores profissionais. Você já pode começar a fazer suas pesquisas desde cedo.
nada melhor para a educação dos alunos do que ideias novas. Os alunos bebem as ideias novas como elementos fundamentais da sua formação. Se preparam para um ambiente onde a inovação está se transformando num mecanismo importante, inclusive da sustentabilidade econômica do país. O país precisa de inovação. Aqui na Robotics, a gente está sempre buscando desenvolver tecnologias novas para quando chegar num campeonato a gente poder surpreender os adversários. Às vezes essas tecnologias acabam virando um spin-off para a vida real. A gente desenvolve alguma coisa aqui que não foi pensada ainda na indústria, a gente pode aplicar isso na indústria, ou até alguma coisa que já é feita na indústria, mas a gente faz a mesma coisa aqui, a gente tenta otimizar para cá e depois a gente leva de volta para a indústria. Eu acho que toda essa tecnologia que a gente está buscando hoje é ainda futurística. Tem uma mesa que nos proporciona essa facilidade do aluno estudar. Você disseca um cadáver, disseca um ser, sem ter um ser humano. Você faz a mesma coisa sem usar o ser humano propriamente dito. – 51% do orçamento da PUC vem de projetos, de contratos de pesquisa e de prestação de serviço tecnológico com indústria do setor. Nós temos mais de 300 empresas que trabalham conosco. Isso garante que nós tenhamos sempre laboratórios financiados por esses projetos. Um exemplo é o TecGraph, que é o maior instituto que nós temos na PUC. São 420 pessoas, totalmente autossustentável. É um instituto que já tem mais de 30 anos de existência. São pesquisadores que trabalham ali e que, mesmo ao sair do TecGraph, e que embora saiam poucos, os que saem para montar empresas novas ligadas à tecnologia de ponta. É na PUC-Rio que muitos projetos de interesse nacional foram gerados na área da reforma universitária, na área dos planos econômicos, né, e de tantas outras dimensões, o que mostra que é uma universidade local, mas que está prestando um serviço maior à nação brasileira. Quando eu venho para a PUC, eu olho para o lado e eu falo, caramba, eu sou privilegiada de estar estudando num lugar que tem a natureza. Eu tenho um viés artístico, né, de cinema, eu tenho que poder dar espaço para essa criatividade, para essa criação chegar. E para isso eu preciso de um ambiente propício. E o concreto não é muito propício em geral, assim, eu preciso estar me sentindo conectada com a natureza e com o ambiente. E acho que a PUC me proporciona isso todo dia. A PUC tem essa coisa de natureza, todo o campus dela é muito, muito agradável. Tem o bosque, o anfiteatro, você tem a oportunidade de ir lá, deitar um pouco, dar uma respirada, dar aquela quebra do ambiente de estudo. A PUC-Rio é um ambiente que proporciona toda essa integração, sobretudo a partir do seu campus universitário. É uma universidade privilegiada pelo fato não só da sua localização geográfica, mas também pelo fato dela ter sido a primeira universidade a ter uma agenda ambiental institucional. Educação ambiental é algo que nós trabalhamos muitos anos na universidade, temos desenvolvido interessantes projetos, discussões, seminários, e nós queremos também que a educação ambiental seja cada vez mais presente no nosso campus universitário. Essa integração que tem da natureza com a vida acadêmica, eu acho que ela nos faz sentir em casa, né? Eu acho que é uma coisa que certamente ajuda muito a gente se sentir acolhido, né? Nós temos tido aqui atividades culturais na hora do almoço, nós temos festivais, nós temos uma série de coisas que nem sempre em outras universidades que não tem um campus que favorece isso, é possível. Eu gosto dessa ideia de que a universidade é um mosaico. O mosaico é sempre plural, tem
pedrinhas de várias cores, de várias formas, de várias inserções, é capaz de flexibilidade, de plasticidade. E eu acho que efetivamente uma universidade que o seja, ela deve ser plural, plástica, ela deve ser multicultural, sobretudo num mundo como o nosso de hoje, como uma pequena célula, uma pequena parte desse grande mosaico que é a nossa sociedade. O legal da PUC, o que eu gosto muito, é você ter esse mix cultural aqui. Você encontra qualquer tipo de pessoa possível. Nós temos um processo seletivo, não é, que de fato seleciona, né? Mas nós somos uma universidade muito aberta, muito inclusiva. Na PUC do Rio tem um número grande de alunos que vêm pelo ProUni, que vêm de vestibulares comunitários, ou seja, nós temos uma variedade, uma pluralidade grande de alunos selecionados por mérito. A PUC tem isso, ela respeita o judeu, ela respeita, né, o evangélico, ela respeita o espírita. Ao acolher, mostra essa dimensão da Igreja Católica, que procura atuar com as diversas correntes de pensamento, naquilo que nos une, não nos separa. A PUC-Rio é uma universidade que tem um papel fundamental na educação superior brasileira. Como sendo uma universidade católica, né, ela tem como base a doutrina social da Igreja, né, e leva em conta os valores do Evangelho de Jesus. O cristianismo é amor. E o amor, a primeira exigência do amor é justiça. E a primeira exigência da justiça é que essa justiça seja feita em relação com os que mais precisam de amor e mais precisam de justiça. Ela não se propõe a converter ninguém, mas os princípios que norteiam, né, o cristianismo, né, no respeito às diferenças também, tem que estar presentes aqui. Nós temos muitas atividades, projetos sociais na PUC que sublinham esses valores de amor ao próximo, sobretudo aqueles que mais precisam de amor. O nosso brasão institucional nos convida sempre a olhar para o alto, a buscar as coisas maiores, seja no sentido mais intelectual, humano, educacional e seja no sentido também espiritual. Daí a missão que nós temos, de olhar para o futuro sempre nessa perspectiva, de buscar a verdade, buscar o compromisso, buscar realmente os espaços onde é possível viver a fraternidade, viver o amor, e viver a cultura da paz.